Mas sejam muito bem-vindos. Esse é o 70º rancho. Nos últimos 40 anos, a gente esteve ligado. Infelizmente, não pudemos participar de todos eles. Mas a gente contou com o apoio de algumas pessoas que participaram de uns, outros que participaram de outros, e os que nós participamos, com certeza eu tinha documentos dessas participações. Então, este ano eu me dediquei em recolher dados, em falar com pessoas, em conseguir documentos, e muitas pessoas me ajudaram. Depois eu vou nomeá-las porque eu escrevi isso para não me esquecer, porque eu já estou na idade que me esqueço que eu vou falar. Mas a ideia é que hoje a gente possa celebrar o fato de estarmos participando da 70ª edição do rancho. Pela característica do rancho, da maneira como o rancho foi criado e sobreviveu durante esses 70 anos, vocês vão ver que é uma tarefa de dedicação voluntária. Nunca ninguém recebeu nada de ninguém para participar do rancho. Primeiro porque nós somos radioamadores e sabemos que no radioamadorismo não existe essa história de pagar pelo que se faz. Segundo, porque é uma maneira de estarmos próximos de outras pessoas. E em terceiro, para mim, isso é para mim, é que o rancho se tornou uma tradição dentro do radioamadorismo gaúcho. Mesmo que ele tenha sido iniciado lá pela ideia de alguém da Labre do Rio Grande do Sul, né? Algumas pessoas tiveram a ideia de, vamos fazer um encontro aí. Aí vão chamar esse encontro de rancho. Alguém botou um nome, não sei bem como é que é a história de ser rancho ou não é rancho. Mas antes do primeiro oficialmente rancho, aconteceu um encontro. Aconteciam alguns encontros, mas que não era uma coisa organizada. A partir dali, começou-se então a estabelecer quem pode fazer rancho. Quem quer fazer rancho, que seja pelo menos ele ou alguém do grupo dele, sócio da Labre, né? Que a Labre funcione como o mentor geral do rancho, quer dizer, foi uma ideia que partiu da Labre, então até hoje nós respeitamos isso, né? Embora a maioria das pessoas que organizem ranchos nem se confesse, né, presidente? Até meu presidente da Labre chegou. Bom dia, Joaquim. Então, hoje nós não nos confessamos o presidente da Labre, mas nós sempre contamos com a presença da Labre, né? A diretoria sempre esteve conosco. Há 25 anos atrás, nós realizamos aqui neste mesmo local o 47º rancho. Naquela oportunidade, nós tínhamos a diretoria da Labre e o conselho diretor também. Os membros estavam aqui conosco. Aconteceram algumas coisas pela primeira vez em rancho, naquela edição. Mas sempre a gente tem esse contato. O presidente sabe tudo que a gente está fazendo, todos sabem, tem uma informação, tem uma ligação. Agora, o trabalho é feito aqui com a nossa comunidade. Cada um que organiza um rancho faz isso. Tá? Então, isso é apenas uma introdução para a gente poder ir passando aos poucos pelo texto que eu preparei, de maneira que pudesse ter uma sequência, só para mostrar para vocês. Uma outra coisa que eu preciso dizer é que, no fim, nós constatamos que o trabalho ficou muito longo, que eu me estendi muito. Então, eu não vou poder contar para vocês a história como eu quero, que é de dizer quais as informações que eu tenho em cada rancho, desses aí que eu consegui juntar. 22 ranchos eu não consegui nenhuma informação, mas os outros eu tenho alguma informação. Mas elas estão escritas. No final da apresentação vai ter ali um código, um QR Code, né? Que vocês vão poder copiar esse QR Code e vão ter acesso a todo o texto, tá? Que está no Drive da USRA. Quem quiser depois com calma ler isso, né? Então vai poder fazê-lo e tomar conhecimento de algumas coisas. E se ao lerem o texto completo tiverem mais alguma informação
que eu não tenho, que eu não recebi, por favor, me enviem por e-mail, por WhatsApp, sei eu, me enviem informação. Eu sei que nem todos se preocupam com esses detalhes históricos, né? Mas se nós não preservarmos aquilo que nós fizemos, que nossos antepassados fizeram, nós não teremos nada para contar para os outros. E aí se perde a identidade. Se perde a identidade. A minha preocupação era fazer neste rancho o rancho mais tradicional possível, era mostrar como é que foram, como é que eram organizados os ranchos. Há 15 anos atrás nós montamos o manual do rancho. Então nesse manual, quem puder ler o manual, como falou o Moreira, está lá tudo certinho como é que deveria ser, porque tem uma identidade, sabe? Vocês não vão ir num rodeio, não sei do que, e lá não vai ter cavalo para alguém, né? Não vai ter um cara encilhado, não vai ter. Quer dizer, não vão ter, não, vão na feira do livro e não vão achar um livro. Pode ter 1000 acessos digitais lá, mas tem que ter um livro lá. O mesmo livro que 3 ou 4 gerações antes de nós tinham nas suas disposições de coisa. Então, são coisas que são intrínsecas. Se vai mudar, tudo bem, vai mudar, né? Mas é uma nova cultura. Mas à medida que nós ainda temos algumas pessoas que viveram esse período e que temos documentos escritos e que temos provas do que aconteceu, nós temos condições de manter essa tradição. Claro que sempre tem atualizações, sempre teremos novas ideias, né? Por exemplo, no rancho do Natan, o 69º rancho, ele lançou o app de inscrição. Esse era um grande problema que todos os organizadores de ranchos tinham. O app facilitou. E muito característico das habilidades do Natan, tem todo lá um processo que viabilizou, que ajudou muito a organização. Né? Claro que a gente teve, digamos assim, a constatação triste de que poucas pessoas se inscreveram para vir no rancho, quando a gente esperava ter um número muito maior que esse. Mas, de qualquer maneira, facilita muito. E estão vendo aí a correria do Moreira, né? Que tem quanto tempo que ele está correndo desde o dia 15, quando fecharam as inscrições, para poder fechar todos os detalhes, fabricar camiseta, contratar o ônibus, fazer crachá, fazer não sei o que. É bastante trabalho, realmente. Mas se nós temos isso antes, tudo bem, né? Mesmo assim, nós estamos ainda emitindo crachás agora, nesse momento, né? Por pessoas que vieram e não fizeram a sua inscrição antecipadamente. Tá? Sempre tem pessoal que não consegue acompanhar o ritmo das coisas. Tá ok? Esta é uma edição muito especial do rancho. Hoje, este é o 70º. O objetivo dessa edição é homenagear e registrar historicamente a existência do rancho. Afinal de contas, o que acontece 70 vezes com executores diferentes e em locais diversos? Não tem nenhuma feira nacional com 70 anos. Não. E vejo que qualquer feira, coisa, tem uma direção específica para coordenar isso. Nós não. A pessoa, o colega radioamador vem no rancho e diz, eu quero fazer o rancho o ano que vem. Aliás, nós não temos ainda candidato, não se esqueça de se candidatar. E é por ordem de chegada. É uma regra que a gente estabeleceu há muito tempo, porque sempre tinha mais que um querendo fazer, né? Então, na abertura do rancho sempre a gente fala isso. Quem quer fazer o ano que vem, se apresente. E não demore para decidir, porque é por ordem de chegada. Já teve rancho que a gente tinha 5 ou 6. A gente teve que fazer uma reunião para poder avaliar e até colocar, por exemplo, entre alguém que já fez o rancho uma vez, eu, pessoalmente, prefiro que aquele que nunca fez, faça. Porque é uma nova cidade, né, etc e tal. Não é pela beleza do cara, nem pela cidade, não. É pela oportunidade de cobrirmos o Rio Grande do Sul. Onde tivermos algum radioamador, tem que ter uma realização de rancho. Certo? Para realizar esse trabalho, contei com a ajuda de muitas pessoas e principalmente de relatos deixados por Ivan Dornelles Rodrigues, Papai Inc 3 Índia Delta Romeu. Quantos conheceram o Ivan? Não chega a metade. Mas sim, para aqueles que não conhecem, o Ivan foi um radioamador que divulgou a vida e obra do padre Landel de Moura. E também, o Ivan, como um bom anotador e curioso, ele anotava muitas coisas.
E nos ranchos que ele foi, ele fez sempre um relato. E ele também fez um relato especial, isso está na internet, qualquer um pode localizar. Fez uma descrição, por exemplo, da história das rainhas, que é uma tradição do rancho, né? A escolha das rainhas. Então, tudo isso são coisas muito importantes. Então, os textos do Ivan fazem parte desse trabalho que eu estou apresentando para vocês. Brasileiro gaúcho radioamador, grande historiador. O último historiador do radioamadorismo gaúcho, pelo menos oficialmente. Nos deixou em 15 de abril de 2019. Seu trabalho sobre a vida do padre Lando de Moura, o patrono dos radioamadores brasileiros, teve grande destaque. Em 1999, foi homenageado por seu trabalho no 47º rancho na cidade de Santa Maria. Antes de nós... Tá ruim o seu áudio, não tá? Antes de nós começarmos aqui, os que chegaram puderam ver que estavam passando algumas fotos. Dos ranchos que eu participei, eu também gostava muito de fotografia, então eu fiz muitas fotos. E aí consegui depois digitalizar isso. E eu tenho um arquivo de fotos dos ranchos. Depois nós vamos inaugurar ali fora a exposição histórica do rancho. Quem quiser ver fotos de algum rancho, pelo menos daqueles que eu tenho fotos, elas vão estar ali. O pessoal vai ter acesso a essas fotos. Mas naquela seleção, eu fiz uma seleção para deixar rodando, para provocar a curiosidade do pessoal. Então, ali vocês vão ver que tem foto do Ivan, e inclusive, como o Ivan se destacou pelo trabalho feito com o padre Lando de Moura, que é católico, claro, né? Aqui em Santa Maria, na Basílica da Medianeira, foi implantado um monumento, né, registrando isso, e tem, por exemplo, os livros do Ivan também estavam aí na coisa. Então tem ali inclusive a foto do Ivan, ele aqui em Santa Maria, e também tem a foto do monumento do Ivan, certo? Aí está o ouro. Esse é o Ivan mostrando onde está os restos do Lando de Moura. E esse é o monumento que foi implantado eu me lembro bem o ano agora, mas deve estar escrito na placa ali, depois a gente pode olhar quem tiver curiosidade. Ivan escreveu também sobre as rainhas e ranchos que participou até o ano de 2012, quando aconteceu o 60º rancho lá na cidade de Campo Bom. Examinando os relatos do Ivan, percebemos que de algumas edições do rancho não temos informações e tivemos muita dificuldade para conseguir informações a respeito. Poucos fizeram registros, embora muitos tenham participado dos ranchos. Isso é uma outra coisa que me surpreendeu, né? Me contaram essa história, e alguém que está aqui, acho que foi o Joaquim que me falou, alguém falou que o Nemauro, bom, assim, alguém me falou que existia um livro, tipo um livro de ata de rancho no início. E aquele livro, o Naldo, acho que foi o Naldo, foi o Naldo que me contou. E esse livro ia para os ranchos e o organizador lá, ou alguém da Labre, registrava os dados desse livro, com toda a história daquele evento. Então teria ficado uma coisa assim, só que esse livro sumiu. Não tá mais na Labre, não foi encontrado. Esse livro ficava na Labre. Pois é, ficava. O organizador levava o livro para a cidade. E alguém levou e não devolveu. Pois é, alguém levou e não devolveu, porque o cara tinha direito a levar e tal. E mais de uma pessoa me falaram isso, e o Naldo porque o Naldo foi presidente diversas vezes da Labre e ele sabia dessa história toda. Tá? Então, vejam a importância da gente registrar as coisas, né, pessoal? E hoje está muito mais fácil, né? Por exemplo, eu imagino que a Labre já tenha lá num drive lá, né? Um lugar para colocar informações lá, porque hoje a gente não pode guardar mais em papel, né? Mas pode guardar em arquivos. Eu não entendo muito dessa área de informática, mas pelo que o pessoal me informa aqui e me ajuda, nós estamos colocando tudo lá nos nossos documentos, de maneira que qualquer um pode consultar e estão lá, né? Quer dizer, quem tiver interesse vai lá, quem não tiver, não vai lá, mas está lá, o documento está lá, e alguns podem ser abertos a todo mundo e outros são arquivados com, como é que chama isso? Restritos. Restritos, isso. Algumas pessoas apenas podem entrar. E é claro, ninguém pode modificar, né? Que é outra coisa também que está prevista aí.
Faz parte desse trabalho o relato feito pelo Ivan das edições que participou. Ao escrever, priorizou registrar datas, organizadores e rainhas, além de fatos pitorescos e históricos que presenciou. Este texto pode ser encontrado na internet. Pois é, isso é uma coisa importante, porque tem muitos ranchos que eu não sei a data, não sei quem organizou, sei a cidade, porque existe uma relação de ranchos com a cidade, que eu já atualizei, também tem uma via ali, quem quiser está ali. Fiz também uma outra planilha, onde eu coloquei quem era o organizador daquele rancho. Claro que eu não consegui de todos, mas também tem essa planilha. Quem quiser ter isso como dado histórico, tem a planilha ali. Se não quiser levar o papel, pode tirar uma foto, sei eu, né? Mas ali tem uma planilha com todos os anos, onde foi o rancho, qual é o número do rancho e quem organizou o rancho. Certo? Sempre que eu tive acesso a nomes e coisas, e indicativos, eu coloquei. Quando não tinha, às vezes tinha lá a entidade, né? Por exemplo, então ficou assim. Agradeço a diversos colegas que me ajudaram passando informações sobre o rancho. Entre eles, registro reconhecidamente o Natan, Papai 3 November Tango, o Luiz Henrique, Papai 3 Delta November Eco, né? O Nemauro, Papai 3 November Oscar Whisky, que fez 2 ranchos em Novo Hamburgo, o Vitorino, Papai 3 Fox Alpha Victor, que é lá de Porto Alegre, e organizou o rancho, não vou me lembrar o número, mas foi... Tá, eu tenho depois na planilha ali, mas é só consultar. Que foi um rancho em Porto Alegre, foi o último em Porto Alegre, foi muito, muito grande, assim, muita gente participando. Teve uma atividade ligada à Semana do Radioamador lá na Telema, que teve atividade na Assembleia, todos os radioamadores foram para lá e tudo, foi uma oportunidade muito especial. Foi uma semana de rancho. Tá? O Rochinha, P3, Romeu, Mike e Juliette, tá aí o Rochinha? Está aqui o Rochinha. O Rochinha é um companheiro de rancho, sempre ele se encontra, ele participou muito, sabe quem é quem, então ele me ajudava. Rochinha, quem é que não sei o quê? Pá, aí que eu vou descobrir. Me ligava, né? Então me ajudou muito para juntar, para conseguir dados. Me deu indicativo, telefones, números, e eu fui tentando fazer contato. Nascimento? Ele te deu o indicativo dele e botou ao contrário. Desculpa, Rochinha. Foi o papel. É a esposa do Papa Charlie. É o corretor ortográfico. Não, é a cabeça do velho mesmo que trocou. Eu sei de cor, mas é a cabeça do velho, tá? O Irenaldo, o Naldo também, que foi presidente diversos anos, nos conhecemos. O Benhur, Papai 3 Bravo, Eco Golf, que eu consegui o telefone com alguém que me deu, falei com ele, também passou muitas informações. O Luiz Paulo, Papai 3 Ex-Serviço, que eu estou estranhando que não veio, porque eu achei que... Vir, tá. Não pode vir, e não vai vir também no Delta ele, né? Tá. Sabe? Pode ir, sim. Não, tudo bem. Não, é que eu conversei muito com eles, né, até para... né, então, veio o Luiz Paulo, o Gilmar, Papai 3 Quirutango também, que não pôde vir. E o Joaquim, né, nosso presidente, atual presidente da Labro, que também nos ajudou muito, né, em pesquisas e coisas, trazendo informações. Se eu me esqueci de alguém, me desculpe, mas eu quero dizer que eu registro o meu agradecimento a todos que puderam me ajudar para montar esse trabalho e deixar escrito aí para o futuro do radioamadorismo. Tá ok? O Kleber, lá do Livramento, também. Agitei a vida dele por telefone pedindo dado lá. Desculpa que eu não coloquei ele não. Mas é coisa de velho, eu me esqueço. Tá? Ouvi de alguns colegas o fato de que existia um livro de presenças em rancho. Eu botei esse nome aí, mas era um livro de atas, algumas coisas assim que faziam de rancho. Eu já falei para vocês. Nos ranchos, como é um rancho? Né? Então, só dar uma relembrança assim. Nos ranchos, o organizador elabora uma programação que satisfaça a todos os gostos, tendo cuidado de trazer assuntos atualizados e que possam ilustrar conhecimentos e valorizar convicções. Desde as atividades turísticas até a possibilidade de conversar sobre o radioamadorismo, seu futuro e os detalhes de atualização informativa. Quando eu comecei a participar do rancho, eu percebi que às vezes era mais realmente um encontro social, assim, né? O pessoal ia lá, daí tinha uma programação turística, basicamente tinha um bom bar, que o pessoal se senta lá, tomar alguma coisa e conversar, né? Aí nós começamos, porque na USRA a gente sempre teve essa característica de fazer atividades informativas, porque a gente percebe que o pessoal, depois que consegue o seu COER, nem todos voltam
a estudar alguma coisa, ou pelo menos a ler, né? E acaba tendo assim uma desculturação, né? Quer dizer, a palavra não é bem esta, mas não melhora a sua cultura radioamadorística. Tu pode notar quando tem alguém fazendo um QSO, o nível cultural dele sobre radioamadorismo, porque seguidamente tu percebe que dizem algumas besteiras para ser, né? Então só dizem assim, porque o cara não tem cultura, quer dizer, o cara, por exemplo, tem aquele que não conseguiu aprender o código fonético, por exemplo. Aí ele fica inventando tudo, mas não sabe dizer o indicativo dele no código fonético. Aí o cara fica fazendo coisas que mistura, né, outras comunicações com um radioamadorismo. Então, isso é uma cultura radioamadorística, né? Quer dizer, se eu fiz para fazer a prova, eu tive que ler a legislação, pelo menos ler, né? Posso não ter aprendido, mas li. Claro que a gente não capta tudo, né? Se o cara perguntar qual é o indicativo, o prefixo, não sei qual é o estado, posso não me lembrar. Né? Porque agora, ainda mais agora que a gente usa os programas para anotar contato, que tu digita o indicativo e te diz tudo lá, né? Até o endereço do cara, CPF por pouco. Então, mas vejam que há um problema de aculturação, uma necessidade do pessoal ter uma cultura radioamadorística para poder realmente ser radioamador, que possa ter influência no radioamadorismo, influência positiva, né? Então, pessoal, a pessoa que organiza o rancho, ela que faz a programação do rancho, certo? É que faz. Eu e o meu grupo decidimos fazer um rancho. Nós vamos fazer a programação. Se eu não quiser fazer atividade nenhuma durante o sábado ou domingo, não faça. Eu posso apenas dizer, vem para cá, tal hora nós vamos tomar um chimarrão juntos. E quem quiser sair, visitar, eu sugiro que vocês visitem isso aqui na minha região, que é um lugar bom e tal, isso aqui. Outros já aconteceu que, por exemplo, não fizeram alimentação, a não ser a janta. Por causa que tinha um momento lá da coroação da rainha. Então o cara fez só uma janta, mas o almoço de sábado era livre. O almoço de domingo também era livre para quem quisesse. E naquela época era diferente. Quem ia no rancho chegava lá, tinha uma recepção, o cara fazia sua inscrição na hora, pagava o que ele ia e pronto. Estava inscrito normal e não tinha, né? Então ainda é do tempo que tu podia dizer para o restaurante, hoje está chegando uns amigos meus aí, pode ser que dê umas 50 pessoas, de repente chegava 100. Né? Eu me lembro que no rancho que nós fizemos em Polese, em 2015, nós tínhamos 100 inscrição, no domingo tinha 200 pessoas. Né? Então, tivemos que fazer uma segunda mesa de almoço, porque a primeira mesa não deu comida para todo mundo. Taquara também? Taquara também, lembrou bem, tu estava lá. Taquara também. Ninguém avisou que ia no rancho. Como é que é o nome do cara lá? O Beto apavorado. Pessoal, sinto muito, vamos ter que esperar um pouquinho que estamos fazendo mais comida para poder servir. Porque não tinha. Triplicou o pessoal, porque na grande Porto Alegre é um problema, porque daí cada um que decide é pertinho, né? Às 8 da manhã o cara pega o carro e a família vai para lá pro rancho, vamos almoçar lá, comida é boa, sei que é, vou botar os amigos. E aí, o que aconteceu foi isso, quer dizer, tiveram que botar mais mesa, encher o salão, foi toda a comida, já fazer banho de novo, comida de novo. E, Paulo, o que é pior, ao contrário do que aconteceu. Muitas vezes, porque dá prejuízo para os organizadores. Eu não falei isso, mas isso já aconteceu. Aqui, em 1999, no 47º rancho, nós tínhamos um número de inscrição grande, contratamos, vamos dizer assim, 300 almoços. No dia tinha 200 e poucos. E 70 que estavam inscritos e tinham pago a inscrição, que naquele ano foi R$70. Pagaram antecipado a inscrição, não puderam vir na última, 70 pessoas. Então, mas esse valor todo foi lá para pagar as comidas que nós tínhamos encomendado, porque eu encomendei 300 almoços, eu tinha que pagar 300 almoços, embora tivesse vindo 200 e poucas pessoas. Né? Isso acontece também, pessoal. Por isso que é importante o que está acontecendo agora. Com o app, isso não acontece, quer dizer, nós sabemos quantas pessoas tem. Claro que tem os furos. Né? Ou alguns que decidem na última hora, na hora do almoço, verificar para o almoço, o cara vai não sei para onde. Bom, mas aquela comida, se ele já pagou, tudo bem. Agora, se ele não pagou, por isso que pagar na hora não funciona para a organização. Tem que pagar antecipadamente. Que daí o pessoal que está organizando tem mais tranquilidade e não tem que estar pedindo emprestado para pagar as despesas do rancho. Né?
O rancho passa também por muitos encontros e reencontros pessoais. Eu coloquei essa frase só para dizer que eu, como não pratico rodadas, nunca tive tempo para isso, eu sempre trabalhei de X e competições, até pelo meu tempo, disponível para o rádio, então eu não conhecia muitos colegas. Então a maioria de pessoal que eu conheço mesmo é conhecido aqui através do rancho, né? Eu e o Kleber nos conhecemos há não sei quantos anos, 30 anos, né? E outros aí. Mas dá para contar o nosso contato, né, Kleber? Se pegar o meu log tem 90 mil contatos. Se eu for lá procurar quantos tem com o Kleber, não sei se tem 5. Então, pelo rádio, eu falei pouco com o Kleber. Mas o Kleber sempre esteve nos ranchos conosco. Então, nós nos conhecemos nos ranchos. Só um exemplo. Solenidades, refeições festivas, troca-troca, resultado, entrega de premiação aos participantes de concursos. Então, isso é outra coisa importante também. Valorizar o pessoal do Rio Grande do Sul que participa dos concursos. Se vocês observarem hoje, pessoal, as competições ainda são o melhor método de formar radioamadores. Porque o radioamador que se coloca num concurso, ele tem que melhorar a estação dele, né? Ele vai se preocupar se a antena está boa, se não está. Ele vai ter outras opções. Ele vai ter que aprender a usar um software de log. Quer dizer, ele vai crescer um monte, ele vai ter que aprender. Semana passada a Lab fez um curso lá muito importante, né? Todos os anos acontece um curso parecido com esse, que é para o pessoal ir para lá e aprender como se comportar, como participar de um concurso e aprender o que é básico, para não dar mancada e para pelo menos não fazer fiasco. Eu posso não ter a melhor estação, mas eu posso ter uma boa participação, porque saber participar em concurso significa muitas coisas, além de ter uma boa estação, né? Tem que ter estratégia de participação, eu tenho que saber qual é a melhor categoria para mim, para o meu tipo de operação, quantas horas eu vou precisar operar, tem um monte de detalhes. Se a gente fosse conversar sobre isso, era um dia. É isso, tudo. Eu me lembro que no Rancho de Caxias, no último Rancho de Caxias, um dos temas que nós tratamos lá foi como ficar acordado 24 horas. Tu fazer um concurso sozinho, que tu tem que ficar 24 horas acordado. Né? Claro que a gente não fica, mas tem que ter uma estratégia para isso. Porque tem horários que tu não vai ter propagação para lugar nenhum. Então tu tem que ter uma estratégia para isso. Quando é que eu vou trabalhar esses caras que naquele horário eu não vou achar ninguém? Certo? Mas isso é adquirir habilidade com a sua estação. Não adianta ter um linear de não sei quantos mil watts, uma antena importada não sei de onde. Não adianta. Os caras têm que me ouvir. É uma cabeceira. Eu tenho que ouvir os caras e eles têm que me ouvir. O resto é bobagem. Outra estratégia importante é na hora de mandar o log. Saber em qual é a categoria que tu quer dar com o melhor. Eu sempre procuro do ano passado para ver qual é os caras que tiraram a melhor pontuação para mim me inserir naquele lugar. É isso aí. Mas quem não tem informações sobre isso vai ter dificuldade, né, não? Eles têm que aprender. É a história da informação que a gente quer insistir para passar, para melhorar a nossa cultura radioamadorística. Isso é cultura radioamadorística. Por muito tempo, o rancho ofereceu a oportunidade de participação em provas de ingresso e promoção. Ah, tempos bons! Né? O cara queria fazer prova, o cara vinha no rancho. Eu tenho todos os candidatos, planilhas e todos os inscritos para provas dos aprovados dos N vezes que a gente trouxe a Labre em Santa Maria e nas cidades dos ranchos para fazerem prova. Sabe? É incrível isso. É um grande serviço que a Labre e os ranchos prestavam para o radioamadorismo. Né? Porque muitas vezes é difícil. Eu me lembro quando eu me tornei radioamador, eu morava em Uruguaiana, lá no fim do Rio Grande do Sul, lá para o oeste. Aí eu tinha que vir a Porto Alegre fazer prova. Né? É uma viagem. E o custo e tudo, tu perde um dia. Né? Então é uma coisa difícil. Hoje é tudo mais fácil, dá para fazer pela internet, só programar direitinho, só tem que ter habilidades que eu não tenho. Mas, a gente consegue alguém que ajuda. Provas de ingresso, muitas outras atividades que só o organizador pode imaginar e realizar. Portanto, o rancho também foi responsável pelo ingresso de muitos radioamadores, com certeza. Lá em São Gabriel,
O Paulo Papazulo fez 2 ranchos, dos 2 ranchos teve prova. Aos 2 anos teve prova e turma grande. E aqui em Santa Maria a gente levou um monte de gente fazer prova. Lá também. Quem e como? Muitos colegas e entidades já tiveram a oportunidade de organizar essa grande e tradicional festividade que reúne os radioamadores gaúchos. Diversos colegas que hoje estão aqui têm como contar como foi e o que aconteceu de peculiar nas edições que participou, pois faz parte da história do rancho. Locais diferentes, equipes diferentes e épocas diferentes fazem com que cada edição seja única e inesquecível. Única quer dizer diferente das outras. Diferente das outras e inesquecível. Certo? Muitos de nós nos conhecemos participando de rancho. Muitas amizades, muitas recordações, muito aprendizado. Muitos já não estão entre nós, mas nos deram a possibilidade de conhecê-los em atividade, com cuidados, preocupações e visão de futuro, promovendo a aproximação e a disseminação de informações sobre radioamadorismo, cultura radioamadorística, acima de tudo. Tá? Quem é que está aqui que organizou o rancho? Vamos ver. Levanta o braço. Natan, quem mais? Eu também, claro. Mas... Não, acho. Não tá aí. Bom, Eu participei da diretoria quando o Vitorino organizou lá. tudo bem, então ajudou a fazer o rancho, né? Querem contar alguma coisa sobre isso? Sobre o rancho? Alguma curiosidade, algum detalhe? O que eu achei mais difícil do rancho era justamente essa parte aí. Vem 100 pessoas, chega a 50. Vem 100 pessoas, chega a 200. Isso sempre foi um problema. Porque gera custos e gera o teu nome. O Paulo contrata um restaurante para 200, ele falou ali, para 200 refeições, vem 50. Sim. E aconteceu agora. No seminário de Campinas aconteceu um exemplo, pelos dias de hoje acontecem essas coisas. O pessoal marcou, nós tínhamos 75 no grupo para participar do seminário de antenas, e a gente falou, quem vai almoçar na Assembleia Legislativa. Porque lá no centro de Porto Alegre, na Assembleia, quem conhece lá, a Assembleia Legislativa, desculpa, a Câmara de Vereadores. É longe de restaurante, ainda mais sábado e domingo, fica difícil. Eu perdi 2 horas com o almoço, e aí foi muitas palestras. A gente acertou com o dono do restaurante, 50 refeições, eu não abro sábado. Mas para mim, abrir um custo para trazer os funcionários, para 50 almoços. E a LAB garantiu os 50 almoços, garantir, porque nós temos 75 que confirmaram, né? Então, o mínimo de 50 almoços a gente garante. O que aconteceu? 22 almoços. A LAB foi lá e comprou a palavra, pagamos, né? Claro. Mas se tivesse o aplicativo do Natan, isso não teria acontecido. Sim. Ó, quem vai almoçar? Todos nós aqui. Quem é que vai almoçar? O Álvaro vai almoçar com a gente, beleza. Os preços. Sim. Foi, o almoço lá na Baratina, 48 com refrigerante. Sim, é isso que a gente precisa, né? Porque é um comprometimento, né? Estou dizendo que vou pagar antes. A garantia. Como sempre você faz. Como qualquer curso, né? Qualquer curso. Quando profissional, todos os lugares que eu fui fazer curso, sempre eu tive que pagar antes. Não interessa, não é hoje. Isso, olha que eu trabalho há 50 anos atrás, né? Então, sempre a gente... E a tranquilidade do fornecedor, né? Fica tranquilo, já recebeu o dinheiro. E a tranquilidade da gente, que sabe quantos não está lá. Tranquilo. É importante. Algum comentário, Natan? Vou fazer um comentário só. Então, assim, pessoal, o primeiro rancho que eu fui, não vou citar nomes, nem lugares, nem nada. O organizador do rancho, Paulo, estava pensando lá que viria uma média de 150 pessoas e acertou com o local para que fosse feito as refeições para 150 pessoas. E tinha o quê? 50. 30 pessoas, 50 pessoas, no domingo, no máximo. No domingo. Então, isso aí eu fiquei sabendo, conversei com ele. Então, Sim. por questão ética, eu acho que não cabe ressaltar quem é. Sim. Mas ele ficou com um grande prejuízo. Prejuízo grande. Né? Então, quando o ano passado o Gilmar me ligou, disse: Tchê, tô com um rojão aqui e vou largar no teu colo aí para te resolver, te vira. A gente brincava muito assim, né? A questão do palpite e tal, a gente fazia a apuração do palpite, depois ele disse: ó, te vira aí. Eu digo: o que é, Tia? Ele disse: tens que arrumar, tens que fazer um rancho em Pelotas. Olhamos aqui na planilha e
o que está no final da fila, que faz mais tempo que não se faz, é o lanche de Pelotas. Automaticamente já me veio o que eu tinha conversado com um colega lá, que estava organizando aquele lanche, eu fui lá. Eu digo, pá, arrumei um problema para resolver. Como vamos resolver isso aí? Simples, vamos pegar, vamos saber do pessoal quem é que vem para cada refeição. Vamos organizar previamente. Nisso a gente já com uma disputa política dentro do clube, o pessoal dizendo assim, isso aí vai dar um prejuízo ao clube, tu vai quebrar o Rádio Clube de Pelotas, e não sei o que. E no final deu 2.173 de lucro. Eu sei de cor desse valor, porque eu tenho o prazer de às vezes tirar na encarada. Como a gente também é cobrado, né? Eu também tenho o direito de, né? Então deu R$2.173 de lucro para o clube. Né? Um clube que tinha um caixa de 4.000, mas 2.000 é 50% mais dele. Incremento. Dinheiro que salvou nossas repetidoras. Dinheiro que salvou nossas repetidoras que estavam literalmente caindo da torre. Literalmente caindo da torre. Então, a ajuda do rancho está lá, está em controladora, está em antena, está em cabo, né? E isso é a parte boa também. Agora, com esse novo modelo de gestão do rancho, qual todo mundo se inscreve previamente, além do colega estar lá e poder aproveitar esse ambiente de confraternização nosso, o ambiente de aprendizado, o ambiente social, tem o baile, que é um ponto alto do rancho, é o baile, né? Tem toda uma cerimônia, todo um rito a ser feito ali. Além de tudo isso, ainda o colega está ajudando as atividades de radioamador naquela cidade que o rancho está, da USRA, levando-se em conta, obviamente, que siga-se sempre nesse trajeto, que sempre sobrar ali uma gordurinha. Sim, sim. Né? Então, também ajuda. Então, não tem por que não ser assim. Né? É claro que tudo que é novo, a gente tem uma versão natural. Eu sou um cara, acho que talvez a geração mais nova, aí, acho que agora a gente só tem geração do meio, já tem uma turma mais nova já. Mas assim, e eu sou um cara aversivo. Eu sou muito aversivo à mudança. Eu mudei de carro agora, o carro antigo tinha tal coisa, esse aqui não tem. Não cheguei. O carro antigo tem tal coisa. Passei a viagem toda reclamando de lá pra cá, o carro não diz aquilo. Porque é natural do ser humano, quando ele sai do ponto de conforto dele, é natural que ele sinta aversão. Mas a gente precisa abraçar certas coisas para que nós tenhamos uma saúde financeira nos ranchos que compatibilize com o evento. Então, desculpa, eu prolonguei demais. Não, tudo a ver. Mas é bom que todos saibam disso, né? Nós estamos falando isso aqui, não estamos lamentando nem nos expondo, assim. Mas é no sentido de que todos têm consciência de que, primeiro, tem que ser organizado, né? Então, se for organizado, não vai ter prejuízo. Na lógica... Isso. Claro, na lógica, ninguém quer ter prejuízo. Né? Não, hoje me levantei para ter prejuízo, vou botar um monte de dinheiro fora, vamos fazer um foguinho aqui. Não, ninguém faz isso, é coisa de louco. Eu ia comprar um rádio, mas não vou comprar, vou botar no rancho. Não entende? Então, mas olha só, é uma coisa lógica. Ninguém levanta de manhã no dia para botar dinheiro fora. O rancho não pode dar prejuízo. O rancho tem que sobrar dinheiro para a equipe que trabalhou. Primeiro rádio transistorizado da USRA, nós compramos com o que sobrou do rancho em 1999. Só tinha aquelas datas delta, não sei o que mais lá. Tá? Com todo respeito. Certo? Mas então tem que ter retorno. Certo, pessoal? Só vai dar prejuízo se realmente tu não conseguir trabalhar o suficiente para poder fazer a coisa funcionar. Ou ter essa surpresa de acreditar na bondade dos caras que ficam mentindo para ti descaradamente. Tá certo? Por isso que esse problema já vai diminuir agora sim 70% ou mais usando o app que o Natan criou. E olha, o Natan vai colocar esse app, que é a criação dele, que se tu mandar fazer, tu vai gastar quase 10 mil reais com alguém, mas com alguém da área dele, que é a profissão dele, o meio dele. Então, ele vai disponibilizar para quem organizar os próximos ranchos. Tu só contrata alguém para adaptar o app. Eu não entendo de informática, posso estar dizendo besteira do jeito que eu estou dizendo, mas é basicamente isso. Quem quiser informações, fale com o Natan. Certo? Estou falando mais.
Assim constatamos, mediante o apoio, liderança e incentivo da LAB, com a participação de lideranças que acreditam na importância do associativismo para a permanência do radioamadorismo, chegamos à edição de número 70. Sejam bem-vindos, senhores, senhoras, radioamadores, testemunhas do nosso respeito e motivação por este trabalho, realizado espontânea e gratuitamente pela existência do Rancho do Radioamador Gaúcho. Todos que organizam o rancho fazem isso. Nota: ao iniciarmos esse trabalho, decidimos que essa edição deveria ser realizada no modelo mais tradicional, porque eu queria, a minha ideia inicial, formatei, trabalhei para isso todo o tempo, tem toda a organização, quem quiser documentos, tem tudo, vamos colocar lá na internet, e para que a gente pudesse, em homenagem a tudo que já foi feito até hoje, a gente pudesse ter um espelho de rancho hoje, naquele modelo tradicional, que foi o que nós mais vivemos, que eu vivi mais. As próximas gerações vão ter outra mentalidade, mas algumas coisas podem ser mantidas, porque são coisas positivas, e através dos anos, se faz 50 anos que nós homenageamos o casal organizador como rei e rainha. No último rancho de Caxias do Sul, 51, 2002, já foi feito o segundo troféu itinerante, que é um troféu que o rei do rancho recebe, e no rancho que acontece, a faixa e a coroa da rainha é passada para a nova Cristal, que ajudou a organizar o rancho, esposa do organizador, e o organizador recebe do anterior o troféu itinerante, já com a plaquinha grudada de que ele realizou aquele rancho lá. Isso é uma tradição que mantém, um dia vai ficar num museu qualquer aí, aquele troféu itinerante. Mas queríamos mostrar a esta geração, ou a nova geração, a diferença do rancho para o encontro eventual de radioamadores. Infelizmente não conseguimos, porque nós não conseguimos não vamos conseguir realizar toda uma programação tradicional. Vamos tentar fazer o máximo. Mas, de qualquer maneira, algumas coisas não vão poder acontecer em função das características, né, que a gente tinha planejado e dos espectadores que nós teremos. Sugerimos aos futuros organizadores que examinem o manual do rancho, antes de definirem como poderá ser o rancho que vai organizar. Não precisa, eu torno a dizer, não precisa usar nada do que está lá. Aquilo é orientativo para quem quer fazer um rancho tradicional. Quem não conhece os ranchos de antigamente, de 20, 30 anos atrás, não tem isso na cabeça, então tu não é obrigado. Tu não pode ser cobrado por uma coisa que tu não tem conhecimento. Né? Agora, quem quiser, tem um manualzinho. Quer pegar alguma coisa do manual? Pega, que bom. Se não quer pegar nada, não pega. Faz o teu rancho. Né? Tu vai entrar para a história do rancho também, de qualquer maneira. Fazendo tradicional ou não. Anotei algumas curiosidades sobre rancho, anotadas pelo Ivan e algumas outras que eu consegui. Então, 1975, 78, 79, 80, 83, 2020, 21, 22, não tivemos rancho. Tá? Então, esses 70 não são 70 anos corridos, dá mais de 70 anos. O primeiro rancho foi bem antes. Esses 3 últimos aí são em função da Covid, todo mundo se lembra. Curiosidades. Quem conhece essa dupla aí? Fala, Naldo. 3 aí é a Marga. Não. Não é? Errou uma. Bom, 3 aí é. Ah, não. É a Marga, pelo amor de Deus. Então, até que ela é parecida, mas não é. Mas ali na realidade é a Papai Inc 3 Alpha Mike Juliette, a primeira rainha de rancho em Santa Maria. E o Aie. O Aie foi um radioamador. Eu nunca falei no rádio com ele, mas ele teve sempre muita influência na realização dos ranchos. Eu ficava tempo conversando com ele para ouvir. Seja bem-vindo, Zulu Zulu Romeu. Adriano Rubiari. É Santa Maria, conheci ele. Mas o Aie, para mim, ele teria que ser, dentro da minha posição, né? Ele se dizia patrono do rancho. Isso é uma coisa que ele inventou.
cavalo. Mas ele se dizia, O homem do cavalo. ele se dizia o patrono do rancho, porque ele sempre influenciava muito no rancho. Ele que introduziu essa história da rainha e do rei no rancho. Ele criou muitas coisas no rancho. E ele e a esposa dele participavam sempre estavam ativos e incentivavam a realização dos ranchos. Claro que depois, com a velhice, né, ele precisou se afastar, e então faz muito tempo. O primeiro rancho aconteceu em Tupanciretã em 1948. Quem é bom das contas aí? Quantos anos tem? Não apareceu ninguém, então bora. Só a partir de 1954, do sétimo rancho do Radioamador Gaúcho, que aconteceu em Porto Alegre, foi eleita a primeira soberana, a radioamadora Yara Maria Souza da Rocha, Papai 3 Alfa Tango Golf, esposa do Sérgio Marciá da Rocha. Quem conheceu o Sérgio? Estamos um pouco. Estamos um pouco, né? Mas o Sérgio também teve um grande trabalho na Labre, no conselho, né? Diretor. O 3 aí era para o rancho, o Sérgio era para lá. Exatamente, né? O cara que sabia das coisas, incentivava tudo que acontecia, é muito interessante. A primeira rainha eleita ganhou de presente um radioreceptor com caixa de madeira valvulado de cabeceira. A maioria de vocês não conhece um rádio valvulado de madeira de cabeceira, né? Mas é claro que ele era desse tamanho assim, mais ou menos. Tá? Mas era de cabeceira, não era um rádio de botar na estante. Mas vejam, então tem uma diferença aqui, uma curiosidade. A primeira rainha foi realmente para homenagear rainha ou a mulher radioamadora. Certo? Então era escolhida entre as radioamadoras participantes, que tinha muito mais antes. Hoje nós temos poucas radioamadoras, mas tinha muito mais antes. Então, a rainha foi instituída para homenagear uma radioamadora presente, como homenagem às mulheres radioamadoras, certo? Tanto que só no sétimo rancho, em 1954, um ano depois que eu nasci, que foi homenageada a primeira rainha que recebeu um rádio de presente. Ela não era só homenageada, não tinha uma coroa, não, ela era rainha do rancho e recebia um presente. As primeiras rainhas receberam uma coroa feita de flores do campo e não existia faixa. Certo? Bem tradicional da época, né? Tranquilo. Tudo a ver. A primeira rainha de Santa Maria foi Dona Elza Pisani, Papai 3 Alfa Mike Juliette, aquela senhora que está ali, junto com o Aie, quando ele veio no rancho em Santa Maria, em 1999, e ela também estava conosco. Aliás, no rancho de 1999, nós conseguimos juntar algumas pessoas de muita influência daquela época da vida radioamadorística gaúcha, né? Depois eu vou mostrar outras fotos para vocês. O primeiro rancho que elegeu como rainha esposa do organizador foi o 26º rancho na cidade de Gramado, em 1973, já. Antes, o número de radioamadores era muito maior, e isso motivou o organizador, o número de radioamadoras, motivou os organizadores a homenagear radioamadoras, coroando-as como rainha de cada edição. Mas aí, a coisa foi acontecendo, a cada rancho então. Mas aí era a rainha era a esposa do organizador, como homenagem da mulher do cara que era o organizador do rancho, certo? Mesmo que ela não fosse radioamadora. A maioria delas eram, mas mesmo que ela não fosse radioamadora, ela seria considerada rainha. Certo, pessoal? Aqui estão, esse é o troféu itinerante, né? Essa foi a primeira edição, que eu não me lembro bem que ano que aconteceu. Tinha poucos espaços para colocar as placas. Daí, no rancho de Caxias, o Paulo, vocês lá fizeram, e apresentaram esse outro aqui, que era maior. E a partir do ano, então, esse aqui que está andando. Amanhã vocês vão ver o Natan passar esse troféu para o Moreira. E assim vai sequencialmente. Ontem eu fui lá, hoje à tarde, pegar o material, trazer para cá, e na cabeça, o troféu itinerante que está lá, que era a Labre que pegou na edição que fechava o ciclo, ficou falando. Eu vou levar, eu vou falar para o Paulo, vou levar porque eu sei que ele vai falar dos ranchos, e é um documento, é memória do rancho aqui. E claro, a cabeça que não ajudou. Não, mas não te preocupa. Importante que está lá guardado, é um documento, né? Isso é uma coisa que a Labre
Isso é uma coisa que a Labre precisa trabalhar, né? O que eu vou fazer com os documentos da Labre? Quantos fechava em 50, né? A edição que ele trocou o papel? Foi lá em Caxias do Sul, 2000, Delta November, como me lembra o número, o ano, agora há pouco. 2002. Qual a edição que foi lá, Luiz? 51ª. Qual é a edição? 51ª. 5. Isso aí. Então, em 50, fechou o itinerante. Fechou 50 anos e ficou de posse da lá, isso? Não. Na 51. Não, é que eu não me lembro bem quando é que começou, mas quando começou era esse aqui, mas depois ficou cheio de plaquinha. Não tinha mais plaquinha. Esse aí foi o outro ano. Que aqui, ó, cada uma dessas plaquinhas foi um rancho que está ali registrado. Foi ano porque encheu esse aí. Encheu esse aqui. Daí o Paulo, sabendo disso, lá o Índia Oscar, que organizou lá, eles mandaram fazer esse aqui lá em Caxias. Isso aí. Teoricamente, o da esquerda foi do rancho número 45. Quando lotou, partiu para outra. Sim, fechou em Caxias. Eu não consegui captar o teu raciocínio, mas tudo bem. Porque é um. Quem tiver dúvida, depois... Ele cabe 6 bloquinhos. Sim. Então, teoricamente, ele começou 6 anos antes do novo troféu. É isso aí. Mas realmente eu não tenho anotações sobre isso. Se descobrir, vamos colocar dentro do trabalho. Vamos colocar no trabalho depois. O 12º rancho aconteceu em Uruguaiana, em 59. Foi um evento muito especial. Esse rancho de Uruguaiana foi muito diferente, foi muito amplo. E até eu anotei algumas coisas ali, ó. Uma delas que tinha um radioamador, lá de Rosário do Sul, que foi a cavalo até Uruguaiana. O cara é campeiro, ele foi a cavalo de Uruguaiana. Mas ele tinha cavalos, né, cara? Ele tinha história de cavalos e ele tinha muitos cavalos bons. Ele fez, também era uma propaganda dos cavalos dele. Outro detalhe interessante é que o presidente de honra foi o governador Leonel Brizola. E nenhum outro rancho eu achei referências a alguém da política. Mas esse aí estava lá escrito na organização. A programação foi excepcional. Eles tiveram programação em Uruguaiana, em Libres. Teve um jantar, foi em Libres, uma comunidade de radioamadores de Libres, organizaram lá. Todo o pessoal foi de Uruguaiana para Libres. Foi um rancho excepcional para aquela época. O 21º aconteceu em Caxias do Sul em 1968 e foi organizado pelo Clube de Radioamadores Caxiense. Na oportunidade, o colega Walter Gomes de Almeida, papai inglês da Butango X-Ray, que era juiz da comarca e também da faixa cidadão, recebeu como lembrança uma medalha oferecida pela organização do rancho. Informações que o Data November nos enviou, está tudo registradinho também, tem documento disso, tudo que ele mandou, está lá na pasta do rancho. Na exposição histórica, eu tenho ali as pastas dos ranchos, e em cada pasta tem tudo que é documentação que eu consegui daquele rancho. Tá? Muitos de vocês me mandaram, estão colocados ali. Medalha, informação, isso, está ali, está registrado aí. Tá. Durante o 23º, na capital, a convidada de honra foi Bernadette Riemann, que era Miss Rio Grande do Sul. Também é uma coisa diferente, né? Imagina, num rancho tinha lá a eleita Miss do Rio Grande do Sul. No 31º rancho, realizado em Cruz Alta, teve muita piada e muita gozação, porque os solteiros que vieram sem as esposas ofereceram para eles lá uma enfermaria desativada lá do Hospital Militar. E os caras não precisaram pagar hotel, mas foram colocados lá. Então tem horrores de piada sobre isso aí na conversa, né? Na cultura, como é que diz na cultura? Como é que chama isso? Quando fala assim, né? Isso aí também. No 35º rancho em Torres, em 87, aconteceu a inauguração da Praça dos Radioamadores. Eu fui lá ver isso aí, fiquei curioso, como eu vou muito a Torres, eu fui lá ver isso aí. Infelizmente, a prefeitura o turismo da prefeitura não tem isso organizado, mas existe a praça, existe tudo lá, exatamente, que ela seria então a Praça dos Radioamadores. Até passei algumas informações para lá, mas é claro que a gente não sabe, porque quando troca o pessoal a cada 3 ou 4 anos, aí a coisa... A memória se vai, né? Então não tem. Mas isso foi feito lá, uma coisa diferente que foi feita nesse rancho de lá. E tem as pessoas envolvidas.
46º rancho aconteceu em Pelotas em 98. A característica foi em lugares diferentes. Vou precisar tomar água. No encerramento do rancho, a delegação de Santa Maria estendeu a faixa, então convidando a todos para virem para cá em 99, quando nós tivemos um ano de programação em função do cinquentenário do rancho, do cinquentenário da USRA, né, que estava comemorando 50 anos de fundação. O 47º rancho foi realizado aqui, em Santa Maria, aqui nesse local. E nós realizamos aqui o primeiro seminário sobre radioamadorismo também, em função de que a USRA sempre se envolveu com informação, treinamento, aculturação do pessoal. Nós tivemos também aqui isso e conseguimos trazer aqui, aquela vez, no seminário, o delegado da Anatel no Rio Grande do Sul da época. Ele veio e respondeu, o Nau estava presente, veio e respondeu as perguntas dos radioamadores aqui em plena reunião. Tinha algumas polêmicas até, mas aí o cara foi muito tranquilo e explicou, é assim, tem muita coisa que o pessoal começa a falar, né, e aí começa a aumentar, e aí depende pode trocar um pouco o sentido das coisas, né? Mas, a informação é essa, é claro, é o que está escrito, nós só podemos cumprir o que está escrito, o resto é o resto. Aqui, 51º rancho que aconteceu em Caxias, foi instituído o troféu itinerante do Rancho Canoa do Gaúcho. Tu pulou o rancho de Livramento? Pulou o rancho de Livramento. Porque o rancho de Livramento, o rancho de Torres, foi escolhido quando nós fizemos o rancho de Livramento. Sim. Que foi para Torres? Torres. Tá, mas olha só. Primeiro, só para te explicar, Kleber, eu não estou fazendo na sequência. Aqui são só curiosidades. Tá? Então, quando tem algum rancho que teve uma curiosidade, eu mencionei aqui, porque tem horrores de coisa. Tá? 52 aconteceu em Erechim, foi coordenado pelo Neri, todos conheceram, lá do Serap. Também foi um rancho muito bom. E nesse rancho aconteceu o lançamento do livro do Ivan sobre a vida do padre Lando de Moro, que é o maior e melhor documento sobre a vida do padre Lando de Moro existente até hoje. É um documento histórico da vida do padre Lando. O 56º rancho aconteceu em São Gabriel, em 2008. Foi dentro do quartel lá da Companhia de Comunicações. Foi organizado pelo Barbosa. E eu volto a falar do rancho de São Gabriel, porque nesse ano, lá em São Gabriel, aconteceu uma coisa que não acontecia em nenhum outro rancho. No rancho de São Gabriel, houve uma partida de futebol entre radioamadores e o time do quartel. Time dos caras que moravam no quartel. Foi uma coisa... beleza, muito obrigado. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu no rancho, que eu não vi nenhum outro. Na tarde de sábado, teve uma partida de futebol lá com toda a torcida, o pessoal que estava participando do rancho, e os militares jogaram contra nós no campo lá. Nós fizemos isso também em Erechim. Fizeram Erechim? Beleza, esse eu não me lembro, não tinha. Fala. Quando tu toma tua água, Paula, esse rancho é muito especial para mim, que meu filho ganhou o troféu do radioamador mais novo do estado. Que beleza. Que legal. Viu? Boas lembranças do rancho. Quem é que ganhou a partida? Foram eles, é claro, foram eles. Nós éramos um velharedo lá e os guris de 18 anos, tudo no quartel, fazendo ginástica todos os dias, não tem como ganhar deles. E Erechim era os gaúchos contra Santa Catarina. Foi lá fora naquela isso. Eu não consegui ir lá ver. Eles foram para uma área fora da cidade ali que tinha lá um campo de futebol bom. Fui lá olhar, mas não fui na hora do jogo. Em 63 aconteceu em Vale Vêneto, que muitos que estão aqui participaram. Aconteceu a montagem de estação com torre, tudo. Os guris do departamento de radioamadores da USRA enlouqueceram, montaram torre, estação direcional, antena de polo. Bom, ficaram uma semana lá trabalhando e montando tudo lá. Foi um rancho muito especial, coordenado pelo Rosso. Não está por aí o Rosso? Golfe Alfa, está lá fora. Mas o Rosso organizou
esse rancho aí com o apoio da União Santamarista de Rádio Amadores. Foi muito interessante esse rancho aí também. No rancho de São Lourenço, o destaque foi a programação da realização da primeira vez em um rancho, para mim, de um caça-raposa. Quem é de Porto Alegre e que conheceu a Bravo lá, como é que era, Naldo? Casa do Rádio Amador, que era uma entidade, uma associação que tinha em Porto Alegre. Eles incentivaram essa história do caça-raposa. E tinha um deles lá, que eu não me lembro do nome dele. Viana, eu acho que era Viana. Isso. Ele construía uns transmissores de meio watt. era da sogra. Isso, da sogra. E ele era adaptado numa caixinha pequenininha assim, uma pilhazinha de 9 volts, uma anteninha que a gente botava na hora e escondia no mato, num lugar, e largava os radioamadores de HT. Naquela época o VHF era loucura, todo mundo andava de HT na cintura, não tinha celular, né? Então, todo mundo tinha HT. E aí a competição era achar lá naquela praia que tem ali em São Lourenço, como é que é? Laranjal, né? Como é que é o nome? Praia São Lourenço mesmo. Praia São Lourenço, tá. Eu confundo às vezes. Isso, eu sei que tem uma orla bonita do rio ali e tem um parque limpo assim para te andar e tal, com árvores bonitas, tudo. Foi feito ali. Eles esconderam lá e aí todo mundo podia. A coisa mais legal que nós fizemos foi no Parque Marinha, em Porto Alegre. Eu imagino. Nós botamos um balão. Os caras saíram atrás para Portugal, no balão. É isso aí. A criatividade da organização. Eu fiz diversas vezes aqui na USRA depois. Aliás, o Viana me mandou de presente uma raposa, que tem até hoje aqui na USRA. E em seguida a gente faz brincadeira com os escoteiros, com o nosso pessoal também. Porque é uma prática de VHF, né? No 62º rancho em Porto Alegre teve toda a comemoração então da Semana dos Radioamadores, que está estabelecida pela LAB, que é em setembro, né? Primeira semana do mês, né, Joaquim? Novembro, primeira sete. Primeira 7 de novembro, desculpa, que pega o dia do radioamador no meio, que é o dia 5 de novembro. Perdão, eu errei mesmo. Me lembro da história, mas errei a data. Tá, então, a Semana Estadual do Radioamador. Na oportunidade, 4 de novembro, aconteceu a abertura oficial do 62º rancho, e que o rancho funcionou no CTG ali fora da cidade. Tem até fotos ali depois para o pessoal montar. Não me lembro mais o nome do CTG. Criações incentivadas pelo Rancho do Radioamador Gaúcho. Grupo de apoio ao rancho. Nos ranchos, a gente conversava, e naquela época nós tínhamos muitas associações, tipo a USRA e o PXY, tinha muitos que funcionavam. Tinha o de Pelotas, tinha o de Rio Grande... Não, Rio Grande não. Rio Grande até pequeno. Bom, eu sei que tinha diversos. Tinha de São Gabriel, tinha de Uruguaiana, não sei. Isso. Então a gente resolveu, o Paulo, papai interesse de Oscar, lá de Caxias, ele deu a ideia da gente criar o grupo de apoio ao rancho, que envolveria os radioclubes, para incentivar e apoiar o pessoal que estivesse organizando. Por exemplo, eu sou organizador, mas na minha cidade eu não tenho radioamador para fazer uma palestra, por exemplo. Então eles diziam, USRA, vocês podem se encarregar das palestras? Façam para nós a programação de radioamadorismo do rancho. Então a gente fazia, mandava uma proposta para ele, se ele aceitasse, aí a gente preparava as palestras e ia no rancho e fazia as palestras. Fizemos isso em diversos ranchos. Até no de Livramento, o último a gente fez palestra lá também. Né? Então, se vocês forem ver depois da história dos ranchos, vão ver que da USRA e de outros radioclubes, do PXY Clube também, a gente sempre esteve trabalhando e apoiando. Né? Então, era o tal de projeto Radioclube que a gente botou ali para funcionar. Apoio e projeto Radioclubes. Manual do Rancho, que nós também criamos naquela época, né? E entrega de premiação do concurso Farroupilha, palestras e coisas de radioamadorismo. Então, a partir de 2000 para cá, mudou um pouco a cara do rancho. O rancho começou a se dedicar mais sobre a instrução radioamadorística, criar cultura radioamadorística. Fizemos também por algum tempo o Encontro DX, que era um encontro só para tratar de DX. Teve um aqui em Santa Maria, teve um em Caxias, teve um em Porto Alegre, e depois o pessoal se desmobilizou, estava até programado para ser no Alegrete, depois acabou não saindo e ninguém mais se propôs a fazer.
Isso aí é muito bom. Muito bom. Todos a gente fazia numa cidade, numa data diferente do rancho. Era um outro encontro. Tá? Lá, o último que eu participei lá em Caxias foi muito bom. Foi lá que eu falei sobre como aguentar 24 horas no rádio. Cidades que mais realizaram o rancho, vocês sabiam? Porto Alegre 10 vezes, Santa Maria 5 vezes, com essa, é claro. Caxias 4, Novo Hamburgo 4, Pelotas 4, Santana do Livramento 3, Cruz Alta 3, Santa Rosa 2, São Gabriel 2 vezes. Né? Uma lástima que eu tenho é de Cruz Alta, que eu não tenho informações mais de atividades radioamadorísticas em Cruz Alta. Não sei se alguém tem contato com alguém de lá, mas eu não tenho mais contato. Os radioamadores com quem eu conversava lá, não, acho que já foram. Ou desistiram da coisa. Tá? Estou atrasado? Como é que está o QTR aí? Algumas pessoas, curiosidades. Quem conhece esse rapaz aí? Esse empolgante bigode branco. Fala, Naldo. O Horácio. Visita a cidade Isso. do Peru fazendo prova. O Horácio fez um trabalho muito interessante em nome da Labre. Ele acompanhava os fiscais da Anatel que iam nos ranchos, que iam nas cidades fazer provas. Ele vinha de Porto Alegre, representando a Labre, ele ou outra pessoa, mas ele veio muitas vezes. E ele nos ajudava muito nos ranchos também. Ele sempre, às vezes o presidente da Labre não tinha muita informação de rancho, ele é que dava presente nas decisões sobre rancho. Ele sempre nos apoiava, quando tinha reunião para decidir quem era quem ou alguma coisa, sempre vinha o Horácio para ajudar, tá? Grande destaque, infelizmente perdemos. Ele é sua esposa. Esse outro guri aí, quem conhece esse guri? O Ednilson, né? O Papai Henrique 3, o meu Eca, que por muitos e 200 anos faz a rodada, como é que é? Da Urra. Ele chama de rodada da Urra, que é às 11 horas e um pouquinho, lá em 40 metros de manhã, tá? O Ednilson, nós conhecemos ele no rancho. Esse é outro que eu falo muito pessoalmente e muito pouco pelo rádio. Né? Mas ele está em atividade ainda, continua fazendo a rodada. Em seguida, quando eu tenho tempo, eu vou lá ligo o rádio só para dar um bondinho para o Edmilson e desligo de novo, sair correndo porque eu estou atrasado. Né? Mas o Ednilson, ele participou de muitos ranchos. Eu mantive durante muito tempo uma estatística de quem mais vinha a ranchos. O Ednilson estava em segundo lugar. Primeiro lugar em ranchos era o Biju. Lembra do Biju? Como é que era o indicativo dele? BJU. Tá? O Biju é o cara que mais vinha a rancho. Um cara muito conhecido, muito popular. O Biju tem muito documento de rancho, ele filmava tudo, tirava foto. Mas ele agora está numa condição de saúde que eu não consegui, simplesmente não consegui, conversando com ele, ficar sabendo informações de toda aquela documentação dele. Então, alguém com tempo que possa conhecer, tinha que chegar na família para ver, né? Tinha que ir lá falar com ele. Porque ele realmente está com muita dificuldade de saúde, assim, então não houve diálogo. E ele tem um material muito bom de ranchos, rodada dos Munhecas, ele tem tudo gravado. Pois é. Alguém que saiba onde ele mora, por favor. É importante conversar com ele, que ele ainda está vivo, né, e a família, porque às vezes o cara morre e daí a família não sabe o que vai fazer com outras coisas. Tu tem horror de documentos importantes para a história do radioamadorismo e isso vai para o lixo, infelizmente. Tá? Fala com ele todos os dias. Pois é. O Biju. Tá aqui o Biju, ó. Biju e o Kleber, estão sempre juntos. Para comprovar. Viu? Só para comprovar. Vencer na boca para não dizer. Fala, Kleber. Fala, Kleber. Verdade. Eu falo todos os dias. Ele está muito arrolado mesmo. Ele está muito. Ele fala, mas ele Pode vir ao rancho. não consegue se concentrar. Ele Mas está eu com falo muito. todos os dias com ele. Pois é. Então aproveita para convencer ele para documentos que ele tem, para encaminhar para alguém que possa cuidar, né? Já que tu tem. Entendeu o que eu estou dizendo, né? Sim, sim. Porque eu tenho certeza que ele tem muito. Porque desde que há 40 anos eu fui em rancho. Eu conheci o Bicho nos ranchos. Acho que ele mora em Porto Alegre, né? Tá, acho que ele mora em Porto Alegre, não é? Onde? É em Porto Alegre, na Zona Sul. É isso aí.
O Nelson se propõe a buscar lá, ó. Dentro fora até aqui. Aí se quiser. Isso. Aí tem alguém que aceitar isso aí, eu posso pegar, fica comigo lá e eu posso. Não, tudo bem. Vamos digitalizar isso aí. Vamos te Vamos ajudar. digitalizar isso aí. Para nós aqui, nós damos um jeito de resolver isso, tá? Então vocês conheceram esses dois guris, conheceram esses dois, as duas figuras aí, né? Essa foto não me deixa mentir. Bom, coisa que eu já falei, vou pular. Ranchos realizados após 1984. Foi esse que, então, a gente teve a oportunidade de começar como radioamador, né? Eu comecei quando eu estava em Uruguaiana, perdido no meio do campo, trabalhando lá, fazendo rede elétrica. Aí um dia conheci um estancieiro que eu estava trabalhando para ele, que era radioamador. E o cara depois acabou montando uma estação no meu escritório da firma, só para falar com eles quando precisavam de coisas da cidade. E aí, pronto, aí fizeram mais um radioamador. Daí tive que estudar e vim para cá fazer prova, tá? Primeiro rancho que eu fui foi no rancho de... Não falei ali, ó. Foi no rancho de Bagé, tá? Em 1985, 40 anos atrás. Tá? Que nós saímos de Uruguaiana com um Fusca, eu e um outro colega meu, que nos tornamos radioamador lá em Uruguaiana, e fomos lá participar do rancho em Bagé. Paulo, o Bagé fez quantos ranchos? Acho que... Não falei, né, na estatística, sim, mas eu acho que foi 2, né, tio? Eu acho que eu passei nessa aí, vou dar uma olhadinha. Eu tenho a relação lá, tá? Foi bom tu falar, vou dar uma olhada depois, eu acho que eu me perdi. Bem, Porque tem um de Bagé que foi organizado pelo 3KU, PY, de 3 quilômetros. É, Jacinto e todos. pois é, tem muita coisa que a gente não conseguiu. Tá na hora. Pessoal, então tem muitas coisas aqui. Eu queria registrar algumas homenagens póstumas, né? Do Trigo, do Luizênio, lá de Livramento, do Horácio, do Osmindo de Pelotas, que fez 2 ranchos, pelo menos, lá, se não fez mais um. O Neri, né? Que também fez um grande trabalho lá em cima. E homenagens a figuras tipo o Honório, o Ednilson, que são vivos, né? O Kleber, que está aí, que participou do Mundo de Rancho, o Gilmar, o Paulo. Tem uma cambada de louco aí que participa de rancho há muito tempo. Tá? Já está no cronograma familiar. Tá no sangue. Cronograma familiar. Isso aqui é o pessoal que participou do rancho lá em São Gabriel. Uma foto do rancho São Gabriel. Tá? Só para ilustrar. Muitas homenagens a outros colegas que já fizeram rancho, tipo Zamin, tipo Rosso, o Nemauro, o Paulo Índia Oscar, o Barbosa, o Marcos Pascoal, que foi lá em Santa Rosa, fez 2 ranchos, etc. e tal. O rancho tem diversas coisas, que você poderia pesquisar depois. Nossa homenagem, agradecimentos à Labre, né, por manter isso tudo com o apoio de todos nós. Aos radioclubes, né, que foram muito influentes, que infelizmente hoje estão acabando, né? Então, graças a Deus, o Natan está conseguindo reerguer lá o de Pelotas. Somos 3, então não está, pelo menos em atividade que eu saiba. Aos organizadores, né? Esse cara, esse rei, essa rainha que nós homenageamos, porque eles conseguem mobilizar o pessoal e realizar uma atividade como essa. As equipes de trabalho, né? Tanta gente envolvida, que nesse rancho nós temos praticamente 25 pessoas envolvidas. Aos participantes, aos que vêm, né, aos que prometem e vêm, pagam, prometem e vêm no rancho, né? Isso é muito bom, é muito importante, senão não acontece rancho. Entre os presentes temos muitos colegas e famílias que tiveram a oportunidade de organizar, tá? Gostaria muito de apresentar todos eles e dar até a oportunidade de palavra para eles. Infelizmente não é possível, mas eu tenho ali, como eu disse, uma relação de todos os que organizaram o rancho, é só pegar e fazer contato com essas pessoas. O rancho tem muitas coisas na vida de todos nós, mas o importante é que nós entendemos que o rancho deva continuar, né, da maneira que for, e que ele faz parte do radioamadorismo gaúcho. Né? Assim como o Encara faz parte do radioamadorismo catarinense, o rancho faz parte do radioamadorismo gaúcho. Um outro detalhe, aconteceu muitas vezes de coincidir o rancho
e o encara. Depois nós conversamos com eles, né, de vamos nos combinar sempre, para a gente não fazer na mesma data. Até hoje eu tenho dificuldade para ir nos encaros, porque eu sempre tenho movido com o rancho daqui, né? Mas o pessoal me cobra, não, Paulão, tu não vai. Tchê, infelizmente estou envolvido com outras coisas, não dá, né? Então, quem for organizar o rancho tem sempre que definir a data o quanto antes e divulgar, né? E se puder até passar para alguém de nós que tem relação com eles, ou entrar em contato com eles para avisar, ó, nós vamos fazer o rancho tal dia, que é para não coincidirem as datas. E de preferência não coincidir o mês também. Tem muita gente que não tem como ir a 2 eventos no mesmo mês. Não dá. Né? A questão financeira, a questão logística, o trabalho, a família. Bom, quem quer copiar esse QR Code vai ter acesso ao arquivo completo desse trabalho que a gente realizou. Muito obrigado, desculpe tomar todo esse tempo de vocês, mas deixo o convite para vocês participarem ali da exposição.